E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha neste canal. Eu vim conversar com vocês um pouco sobre o livro O Farol de Fischer. Então, se você estiver curioso para conhecer um pouco mais sobre o livro e sobre a história, fica comigo e sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente, vamos falar sobre o livro, primeiro dando algumas informações sobre ele. Ele é da autora Tara Sivek. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Verus e ele tem 294 páginas. Ele é do ano de 2020 e ele entra ali no gênero romance e drama. Eu dei 4 estrelas para ele e um adendo. Essa capa é maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa capa e eu, com certeza, peguei este livro para ler porque, além da sinopse ter me chamado a atenção, essa capa foi um escândalo. Parabéns ao capista. Vamos agora a algumas informações sobre o livro. O livro ele vai contar a história do Fischer e da Lucy. Eles são assim, eles se conheceram, na verdade vamos focar um pouquinho a história no Fischer, depois a gente vai unir com a Lucy. O Fischer ele mora na Ilha Fischer, pois é, ele tem uma ilha com o nome dele. A ilha foi comprada pelo bisavô, tataravô, alguma coisa assim dele, né? Então a ilha pertence à família dele. Ele é um cara muito rico e no início a ilha era bem pequenininha, uma ilha de pescadores, e aos poucos foi crescendo, evoluindo até se tornar o que era atualmente, o que é atualmente, né? E a família dele é dona dos maiores empreendimentos de lá. Então o Fischer, muito cedo, ele sempre foi muito privilegiado e tal, mas ele não é um cara arrogante nem babacão, não. Ele era um rapaz assim normal, né? Como qualquer outro rapaz, com seus defeitos e suas qualidades. E o Fischer, ele sempre, depois que... ele meio que assim, precisava de um propósito para a vida dele, né? E um dos propósitos que ele encontrou para a vida dele foi quando, aos 18 anos, o pessoal da Marinha foi até a escola dele, né? E ele se encantou com aquela vida, principalmente porque foi logo após o 11 de setembro. Então eles estavam ali convocando os jovens para irem para a guerra, e o Fischer é um que vai lá e se inscreve para ir lutar, ele se alista para estar no exército. Diferentemente aqui do Brasil, quando os meninos fazem 18 anos, aqui no Brasil todo mundo tem que se apresentar e se alistar, né? É obrigatório o alistamento militar aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos não, é voluntário. Então quem quiser ir para as Forças Armadas tem que se alistar por espontânea vontade, não é obrigatório. E o Fischer faz isso, quando ele faz 18 anos ele vai lá e se alista. Quando ele faz 18 anos também é quando ele conhece a Lucy. A Lucy tinha acabado de se mudar para a ilha, a família dela, os avós dela eram donos de uma pousada. Ela já ia para a ilha com uma certa frequência, mas ela nunca morou lá. Ela ia para lá nas férias, ficava um tempo e depois ia embora, como a maioria dos veranistas, né? Eles só passam uma temporada e depois vão embora. Aí ela vai dessa vez, não, ela vai com 16 anos pra lá e vai pra ficar, porque a família dela, os pais estariam assumindo ali a pousada dos avós, né? Porque os avós já eram idosos e tal, aquela coisa toda. E ela vai passar a estudar ali na escola e conhece o Fischer se apaixona por ela e vice-versa, e eles vão ficar juntos. Só que ela com 16 anos, ele tem 18, e ele acabou de se alistar. Então logo que eles se formam no colégio, eles já estão namorando, mas ele tem que ir embora porque ele tem que cumprir o primeiro período dele de alistamento, né? E é o que acontece, ele vai embora, ele fica um tempo na base treinando, depois ele vai pra guerra. Esse primeiro momento já causa uma mudança na vida do Fischer. Ele volta e ali ele vai evoluindo o relacionamento dele com a Lucy, até que eles se casam, e nisso, durante o período em que eles estão casados, eu acho que ele passa por 4 períodos de alistamento em que ele vai servir. 4 períodos, se eu não me engano, são 4 períodos de serviços ou mais, eu não tenho certeza não, gente. Mas durante essa brincadeira vão se passar acho que 7 anos entre namoro, noivado, casamento e o tempo que ele passa fora do país, né? E isso vai mexer muito com a cabeça do Fischer. Toda vez que ele vai pra guerra e ele volta, ele tá diferente. Algo no psicológico dele tá alterado. E isso vai também atingir a Lucy, até que algo acontece e vai causar o divórcio deles, a separação deles.
E o livro começa bem aí nessa parte em que eles já estão separados 1 ano depois do divórcio deles, e o Fisher está voltando para a ilha. Ele está voltando para casa e fica claro pra gente que ele vai tentar reconquistar a Lucy de qualquer jeito. Só que as coisas que ele fez são coisas muito pesadas, assim, o jeito como ele tratou ela foi um jeito muito pesado, e que ele também se recrimina muito por isso, e ela também, assim, é uma coisa muito assim, que fica muito não dito, sabe? É muita confusão ali entre eles, porque eles não conversavam mais. No momento em que dá o estopim do fim do relacionamento, do casamento, eles já não estão mais conversando, mas as coisas já estão assim, fora do comum. O Fisher não se reconhece e ele tem alucinações. Ele acha que ele ainda tá lá no deserto, ele acha que qualquer pessoa é inimiga dele, ele tá passando por problemas psicológicos bem graves e bem tensos. Mas aí o tempo passa, ele já voltou e agora ele vai tentar reconquistar a esposa. E o livro ele vai ser dividido entre a visão da Lucy e a visão do Fisher, e entre os períodos do passado e o presente. Então a gente vai viajar junto com eles nas lembranças do passado, né, o que aconteceu antes e o que está acontecendo atualmente, né, e o que vai vir dali, para a gente entender, na verdade, os caminhos que os levaram até aquele ponto tão delicado. A gente vai ver o Fisher tentando reconquistar a Lucy e todo o drama do relacionamento deles. Agora vamos para a parte da minha opinião. Eu achei o livro muito emocionante mesmo, porque além de tratar da questão do relacionamento de um casal e do que os faz se separarem, etc e tal, vai falar sobre os terrores da guerra e como isso afeta qualquer pessoa que vá para a guerra. Não é uma coisa... você vai lá... Ele era um fuzileiro naval. Então ele estava ali na linha de frente na guerra. Ele estava ali, era um soldado, ele acaba se tornando cabo. Ele só não é mais permitido voltar para lá porque ele sofre um ferimento. E isso vai impedir que ele sirva nas melhores condições, né? Então ele é um soldado ferido que ele precisa voltar para casa. Mas só quem viveu aquilo que vai entender o quão o psicológico fica afetado. A gente vai ver situações do Fisher, principalmente ele narrando, o quanto a vida dele vai sendo alterada. Ele passa de um jovem, de um garoto inocente, né, cheio de idealismo, para um homem completamente modificado, que tem muitos arrependimentos e um terror horroroso de fazer mal às pessoas que ele ama. E a Lucy está incluída nessas pessoas, né? Já no papel da Lucy, ela tá ali como esposa de um soldado. No livro fica muito claro isso. Não é só ele que é afetado porque ele tá lá, mas ela que fica aqui, no caso lá nos Estados Unidos, né, enfim. Mas ela que fica em casa, ela também é afetada, porque há muito tempo separada da pessoa que ama, né? Ela fica num período mais longo, mais de 1 ano sem ver o marido, só se correspondendo, só conversando com ele por telefone, mas fica muito tempo sem vê-lo pessoalmente. E toda vez que ele voltava afetado e modificado, aquilo dali também modificava ela, porque afetava ela de alguma forma e respingava nela. E isso vai mudando a personalidade de ambos, eles vão evoluindo e vão crescendo com isso. Então é um livro bem doloroso nesse sentido. A gente vê como a guerra machuca não só as pessoas que estão lá, que convivem com a guerra, que estão na zona de guerra, como também as famílias. Todo mundo é afetado quando o mundo não está em paz, né? E isso é bem delicado mesmo. Eu gostei desse aspecto no livro. Eu gostei também da autora trazer ela faz um comentário logo no início do livro que o pai dela era um veterano de guerra, né? E ele nunca tinha comentado em casa sobre o que ele tinha passado, até que chegou um dia que ele comentou com a família das coisas mais difíceis que ele tinha vivido. Aquilo ali impressionou muito eles. Então por ela ter um familiar que é um veterano de guerra, ela fala com muito respeito, trata com muito respeito e muito carinho
todos os militares, né? Todas essas pessoas que serviram e que doaram as suas vidas para estar no serviço de um ideal, de uma liberdade, né? A gente entende que toda guerra existe em lados e seus lados, não é o mérito aqui, não é o mérito. Mas o mérito deste livro é mostrar para as pessoas o quanto isso afeta cada um. Não é, ele fala ali de umas determinadas cenas, né, que ele vai viver. Ele não queria estar ali, ele não queria fazer aquilo, mas ele era obrigado àquilo. Então isso é bem dolorido, bem difícil mesmo. E nesse sentido é um livro maravilhoso. Mas ele não é perfeito, porque se fosse perfeito eu teria dado 5 estrelas, né? Eu acho que esse livro é o romance de estreia da autora. Apesar de ter sido muito bom e a ideia dela ter sido muito bem desenvolvida, eu achei que em alguns aspectos demonstra um certo amadorismo, principalmente nos diálogos. Eu achei alguns diálogos muito fracos, de verdade. Não tem outra palavra para dizer, mas alguns diálogos são bem fracos e às vezes assim, umas coisas imaturas, sabe? Eu consigo perceber uma imaturidade na escrita da autora, que com certeza com o tempo vai melhorar, mas arrastou algumas situações desnecessárias. O livro ele termina muito bem, eu gostei do final do livro, mas algumas coisas ali foram arrastadas que poderiam ter sido resolvidas de outras formas. Talvez ela quisesse arrastar mesmo as questões ali para não tem um final feliz, colorido e bonitinho, um algodão doce. Não é bem assim. Ela ainda vai resolver, mesmo após eles meio que se resolverem ali, ainda tem muita coisa que precisa ser resolvida, que não ficou em aberto entre eles. E ela vai demonstrar isso. Mas ainda assim, na narrativa dela, eu consegui perceber um certo amadorismo e isso me deixou um pouquinho chateada, porque o livro tem muito e tinha muito potencial, ele poderia ser muito melhor ainda do que ele foi. Mas ainda assim eu indico, eu dei 4 estrelas para ele, porque é um livro que ele trata de um tema que eu gosto, que é da questão de um casal que tá dando uma segunda chance pro relacionamento. Ele vai tratar ali de um casal que se ama e vive separados porque as circunstâncias levaram eles àquilo, do relacionamento. E ele vai tratar também dessa questão da guerra, que também pra mim é um assunto interessante. Então eu gostei muito nesse sentido, apesar de um certo amadorismo na escrita da autora. Apesar disso, de todas as minhas ressalvas, eu ainda assim indico a leitura. Se você gosta desses livros com esse tema, fica aqui a minha indicação para você ler. Lembrando também, que a resenha escrita vai estar saindo lá no blog simultaneamente com este vídeo. Então você pode ir lá no blog e conferir a resenha escrita dele. Certo, gente? Beleza? Finalizando por aqui, lembrando a você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho. Compre o livro pelo link que eu vou deixar aqui no box também. Vê a gente aí nas nossas redes sociais, segue a gente por lá, que eu tô sempre conversando com o pessoal, principalmente no Instagram, segue a gente no Instagram. E é isso por hoje, muito em breve eu tô de volta e eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí comigo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Me aguardem e até breve. Tchau, tchau!